Você já sentiu isso, não já? Aquela vontade súbita de apagar seus rastros, de silenciar as notificações, de simplesmente desaparecer. Não por tristeza ou por uma depressão diagnosticada, mas por um cansaço profundo da alma, um esgotamento que nenhuma noite de sono parece curar. O título deste nosso encontro fala sobre seres espiritualmente despertos desaparecendo, e a primeira imagem que vem à mente é a de um monge no topo de uma montanha ou de alguém que largou tudo para viver numa ecovila em Goiás. Mas e se eu te dissesse que esse desaparecimento não é uma fuga, mas a mais alta forma de presença que alguém pode alcançar no mundo de hoje? Deixa eu te mostrar o mecanismo invisível por trás disso. Existe um movimento silencioso acontecendo agora, nos apartamentos apertados das grandes capitais, nas casas de subúrbio, no meio do seu escritório. Ninguém fala sobre isso, mas o próprio Chico Xavier, um homem que viveu cercado por multidões, deixou as pistas. O que essas pessoas estão fazendo não é se isolar do mundo, mas se isolar do barulho do mundo. Elas estão descobrindo que para ser verdadeiramente útil, para realmente ajudar alguém, primeiro você precisa proteger sua própria sanidade. E a chave mestra para isso, o segredo não óbvio que fecha tudo no final, é entender que a sua energia é o seu bem mais precioso e você a está entregando de graça para quem não merece. Pense na sua vida como um rádio antigo, daqueles de madeira que sua avó talvez tivesse em casa. A sociedade, com suas opiniões, suas brigas políticas no grupo da família, suas urgências fabricadas pelo marketing, se tornou um chiado ensurdecedor, uma estática constante que impede qualquer música de ser ouvida. Você tenta sintonizar a estação da sua paz, da sua intuição, do seu propósito, mas o ruído é tão alto que você mal consegue distinguir uma nota. O que as pessoas espiritualmente maduras estão fazendo e que ninguém percebe não é quebrar o rádio. Elas estão aprendendo a girar o botão de sintonia com uma precisão cirúrgica, encontrando uma frequência que quase ninguém mais procura. Fica comigo porque mais adiante eu vou te mostrar por que a maior objeção a isso, a ideia de que isso é egoísmo, está completamente invertida. Na verdade, o verdadeiro egoísmo é outra coisa. A resposta muda tudo porque Chico Xavier nos mostrou com a própria vida que a verdadeira utilidade não nasce da autopromoção, mas do esvaziamento de si. Ele não desapareceu fisicamente, mas seu eu, suas vontades, suas opiniões pessoais foram silenciados para que algo maior pudesse falar através dele. Esse é o segredo. O recuo produtivo não é sobre se afastar das pessoas, é sobre se afastar da sua própria persona, daquele personagem que você montou para ser aceito, aplaudido e validado no palco social. É a disciplina diária de perguntar: isso que vou fazer ou dizer agora serve a quem? Ao meu ego ou ao bem de alguém? É a reforma íntima operando em tempo real, no silêncio de uma decisão não publicada. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, considere se inscrever e ativar as notificações. A gente aprofunda esses mecanismos invisíveis aqui toda semana. A maior objeção que surge, e talvez você esteja sentindo isso agora, é que essa atitude soa como egoísmo ou alienação. Como assim vou me recolher se o mundo está pegando fogo? E aqui está a grande inversão. O verdadeiro ato de responsabilidade não é gritar junto com a multidão em chamas, mas sim proteger a sua própria serenidade para que você possa ser o bombeiro, aquele que carrega o balde de água. Você não pode oferecer paz se estiver em guerra por dentro. Você não pode oferecer clareza se sua mente é um emaranhado de ruídos. O recuo produtivo, portanto, não é passividade, é preparação. É o mecânico que, em vez de correr para a pista e gritar com os pilotos, se recolhe na garagem para ajustar o motor do carro que pode vencer a corrida. É a avó que, no meio do almoço de domingo, com a família toda brigando por política, se levanta em silêncio e vai na cozinha preparar o café, trazendo um aroma que muda a energia do ambiente sem que uma única palavra de sermão seja dita. Ela desapareceu da discussão para se tornar presente na solução. O que quase ninguém nota é que esse desaparecimento é, na verdade, uma forma de alfabetização energética. É aprender a ler os ambientes e as conversas, a sentir para onde sua energia está sendo drenada inutilmente e para onde ela pode ser investida para gerar frutos de verdade, mesmo que pequenos. É parar de sintonizar o rádio na estação da indignação 24 horas por dia e começar a procurar a frequência sutil da compaixão operante. Mas existe um sinal, um detalhe crucial que diferencia esse recuo consciente de uma simples fuga por medo ou apatia. E é esse detalhe que, uma vez compreendido, te impede de cair na armadilha da indiferença espiritual, transformando seu silêncio em uma força poderosa e curativa. Esse detalhe é a qualidade do seu retorno. Pensa nisso.
A fuga por medo ou apatia é um beco sem saída. Você se retira e apenas se encolhe esperando a tempestade passar. E quando volta, se é que volta, você está mais amargo, mais cínico, mais desconectado. O recuo produtivo, no entanto, é como um mergulhador que prende a respiração para descer fundo, não para se esconder da superfície, mas para coletar pérolas que trará de volta para o mundo. O sinal definitivo que diferencia um do outro é este. O seu silêncio te torna mais duro ou mais amoroso? Seu afastamento te deixa mais crítico e arrogante ou mais compassivo e disponível? Se o seu tempo de recolhimento te reabastece para servir melhor, para ouvir com mais paciência, para oferecer um gesto de caridade sem esperar aplausos, então você não está desaparecendo, você está se preparando para a única forma de presença que realmente importa. O que está realmente acontecendo é uma mudança de foco, da performance para a preparação. Pensa na dona de um pequeno café em um bairro movimentado de São Paulo, como Pinheiros. O dia dela é um caos de pedidos, entregas, funcionários, o barulho da rua, o corre-corre incessante. Ela poderia viver no modo reativo, apagando incêndios o dia todo e chegar em casa exausta e irritada. Mas o que ela faz, e ninguém percebe, é chegar 15 minutos antes de todo mundo. Ela não usa esse tempo para checar o estoque ou responder e-mails. Ela senta numa das mesas, com a loja ainda em silêncio, e toma o primeiro café do dia olhando para a rua que ainda desperta. Naqueles 15 minutos, ela não está fugindo do trabalho, ela está afinando seu instrumento interior. Ela está desaparecendo do caos iminente para se tornar o centro calmo do furacão que virá. E quando o primeiro cliente entra, ela não o recebe com a energia da pressa, mas com a serenidade que cultivou no silêncio. Quando você enxerga isso, não dá para desver. O recuo dela não é egoísmo, é a coisa mais generosa que ela pode fazer pelo seu negócio e pelas pessoas que entram ali. Ela se torna um oásis de calma, não por falar de paz, mas por encarnar a paz que cultivou no seu breve sumiço. Se essa clareza te serve, considere se inscrever e ativar as notificações. A gente aprofunda essa sintonia fina aqui todos os dias. O que nos leva ao próximo ponto, que é a armadilha sutil que captura quase todo mundo que tenta fazer isso. E a armadilha é esta, a glorificação do corre-corre. Nossa cultura, especialmente nos grandes centros como Rio, São Paulo ou Belo Horizonte, transformou o esgotamento em um símbolo de status. Se você não está exausto, se sua agenda não está lotada até o último minuto, parece que você não está se esforçando o suficiente. O não tenho tempo para nada virou uma medalha de honra. E o desaparecimento silencioso, esse recuo produtivo, é visto com desconfiança, como se fosse um sinal de fraqueza, de quem tirou o pé ou não aguenta a pressão. O que quase ninguém está vendo é que essa mentalidade do corre-corre é a forma mais eficiente de drenar sua alma e te tornar inútil para qualquer coisa que realmente importa. É a estática no rádio no volume máximo. Você está se movendo o tempo todo, mas sem sair do lugar. Pense no advogado júnior de um grande escritório na Avenida Paulista. Ele passa 12 horas por dia imerso em processos, planilhas e reuniões. Ele almoça na própria mesa respondendo e-mails. À noite, ele posta uma foto do escritório com a legenda #sextou no trabalho. Ele acredita que está construindo uma carreira sólida, que está sendo produtivo. Mas o que está realmente acontecendo é que ele está trocando sua vitalidade por validação. Ele está tão focado em parecer indispensável que perdeu a clareza para ser eficaz. Sua mente está tão cheia de ruído que ele não consegue mais ter aquele insight criativo que resolveria um caso complexo em 1 hora em vez de 10. Ele está presente no escritório, mas ausente de si mesmo. Ele não desapareceu para o mundo, mas o mundo o fez desaparecer. Para sua própria essência, aqui está o detalhe que muda tudo. O recuo produtivo não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar com mais sabedoria. É sobre entender que a clareza mental e o equilíbrio emocional não são luxos, são ferramentas de alta performance. Aquele mesmo advogado, se praticasse o recuo, poderia decidir que, todos os dias, das 13 às 13h30, ele deixaria o celular na mesa e caminharia pelo Parque Trianon, ali do lado, sem fones de ouvido, apenas observando as pessoas, sentindo o ar. Meia hora. Aos olhos do corre-corre, seria uma perda de tempo. Mas, na realidade, seria um momento em que seu cérebro se reorganizaria, faria novas conexões e, muito provavelmente, traria a solução para o problema que o travava há dias. Ele desapareceria por 30 minutos para se tornar exponencialmente mais presente e valioso nas horas seguintes.
A verdadeira questão não é quanto tempo você passa na cadeira, mas qual a qualidade da energia que você traz para ela. E essa qualidade só pode ser cultivada no silêncio, longe do palco da produtividade tóxica. Mas como exatamente se faz essa transição sem ser julgado ou prejudicado? Existe um primeiro passo, um ajuste de percepção que funciona como uma chave mestra. Essa chave mestra, na verdade, não é uma ação que você faz, é uma intenção que você cultiva. É a diferença sutil, mas abissal, entre se afastar de algo e se mover em direção a algo. Deixa eu te mostrar. Quando você se sente esgotado e decide desligar o celular, a narrativa padrão a que o mundo te vende é que você está fugindo dos problemas, fugindo das pessoas, fugindo das responsabilidades. Mas a pessoa que pratica o recuo produtivo não está fugindo de nada. Ela está correndo em direção à sua própria fonte de energia. Ela está indo buscar água no poço. O que está realmente acontecendo é uma mudança de propósito. Você não desaparece para se esconder, você desaparece para se reabastecer. Pense nisso da seguinte forma. Imagine uma diretora de arte de uma agência de publicidade na Vila Madalena, em São Paulo. Vamos chamá-la de Sofia. A pressão por criatividade é implacável. Ideias, campanhas, prazos. A mente dela é um recurso que está sendo minerado 24 horas por dia. Chega um ponto em que ela se sente um poço seco. A resposta padrão seria tomar mais um café, virar à noite e forçar a criatividade. Mas a Sofia desperta decide fazer o oposto. Ela começa a desaparecer. 15 minutos antes da grande reunião de brainstorming, ela não fica revisando os slides. Ela desce, vai até a praça ali perto, senta num banco e se dedica a uma única tarefa: observar as folhas de uma árvore se movendo com o vento. Sem celular, sem fone. Aos olhos de um colega que a vê pela janela, ela está matando o tempo. Mas o que ela está fazendo é um ato de profunda responsabilidade profissional. Ela está permitindo que sua mente se esvazie do ruído para que o sinal da criatividade possa ser captado. Ela não está fugindo da reunião, ela está se preparando para servir melhor àquela reunião. Ela volta para a sala e, no meio da discussão travada, tem o insight que ninguém conseguiu ter. O segredo não é o que ela fez no banco da praça, é por que ela fez. A intenção muda tudo. Quando você entende que seu silêncio é uma ferramenta para servir melhor, o medo do julgamento começa a se dissolver, porque o seu compromisso não é com a aparência de estar ocupado, mas com a entrega de um resultado real. E o resultado, invariavelmente, fala mais alto que qualquer crítica. Mas esse é apenas o primeiro nível. Existe uma segunda camada mais sutil que envolve a forma como você gerencia sua energia nas interações do dia a dia, mesmo sem se ausentar fisicamente. É uma espécie de recuo interno. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Pense naquele almoço de domingo, um clássico brasileiro, a família reunida, o cheiro de comida no ar, e de repente seu tio começa aquele discurso inflamado sobre política, o mesmo de sempre. A energia da mesa muda na hora, o ar fica pesado. O que você faz? O seu eu antigo, condicionado a reagir, entraria na briga, defenderia seu ponto, citaria notícias, tentaria convencer. O resultado? Estresse, mágoa e um domingo arruinado. Ninguém muda de ideia e a conexão familiar fica ferida. Agora, o você que pratica o recuo interno faz algo radicalmente diferente. Você permanece na mesa, você não sai da sala, mas internamente você se retira da frequência da briga. Você não oferece sua energia para alimentar aquele fogo. Em vez de formular uma resposta afiada, você se concentra na textura da toalha da mesa, no sabor da comida ou no som dos pássaros lá fora. Você escuta o que seu tio diz, mas não se conecta com a carga emocional. Você se torna um observador do padrão e não um participante do drama. Aos olhos dos outros, você pode parecer quieto, talvez até um pouco distante. Mas o que está realmente acontecendo é um ato de maestria energética. Você está protegendo sua paz não para si mesmo, mas para que, 5 minutos depois, quando a poeira baixar, você possa ser a pessoa que pergunta sobre o novo emprego do seu primo ou que elogia o tempero da sua tia, restabelecendo a harmonia que a briga tentou destruir. Você desapareceu do conflito para se tornar presente para a conexão. Isso é o que eu chamo de alfabetização energética. É a habilidade de ler as correntes invisíveis de uma interação e decidir conscientemente onde você vai ancorar o seu barco.
É parar de ser um pedaço de madeira jogado de um lado para o outro pelas ondas do drama alheio e se tornar o capitão que sabe quando recolher as velas, mesmo em mar aberto. Mas é aqui que mora o perigo, a linha tênue que separa o sábio do apático. Porque esse recuo pode ser facilmente confundido com frieza, com indiferença, com um tipo de arrogância espiritual de quem se sente acima da bagunça do mundo. E essa é a armadilha que engole muita gente boa. Existe um sinal, um teste decisivo que revela se o seu silêncio é uma ferramenta de cura ou apenas uma nova armadura para o seu ego. E entender esse sinal muda completamente o jogo. O teste é brutalmente simples e é por isso que a maioria de nós o evita. A pergunta decisiva não é se você se retira, mas quem você se torna quando retorna. Pense nisso da seguinte forma: o recuo do ego te transforma num crítico. Você se afasta do barulho, se enche de teorias e volta para o mundo com uma lista de tudo que está errado com os outros, com o sistema, com a vida. Seu silêncio te tornou mais afiado, mais cortante, mais arrogante. Você usa sua paz como um escudo para julgar o caos alheio. Você se torna aquela pessoa que suspira com desdém no jantar de família, pensando: coitados, não entendem nada. Seu desaparecimento serviu para inflar a sua própria importância, criando uma separação ainda maior entre você e o mundo que você supostamente quer ajudar. É uma paz frágil que depende do isolamento para existir. Agora, o recuo da alma, o recuo produtivo, te transforma num médico. Você se afasta não para diagnosticar o mundo de longe, mas para esterilizar seus instrumentos. Você volta não com julgamentos, mas com um kit de primeiros socorros. Seu silêncio te tornou mais suave, mais compassivo, mais poroso à dor do outro sem se afogar nela. Você retorna e, em vez de apontar o dedo para a briga, você percebe a ferida por trás do grito. Sua paz não é um escudo, é um bálsamo. Você não se sente acima, você se sente mais profundamente conectado, capaz de tocar na ferida sem se contaminar. O sinal é esse: seu silêncio te torna um juiz ou um curador. Ele aumenta seu desprezo ou sua compaixão? A resposta a essa pergunta é o único diagnóstico que importa. Porque a indiferença vestida de espiritualidade é a doença mais sutil da nossa era. É o ego se escondendo atrás de uma máscara de serenidade. E quando você enxerga isso, não dá para desver. Você começa a notar em toda parte. No colega de trabalho que medita por 1 hora e depois trata o motoboy com rispidez. Na pessoa que fala de energia universal, mas não consegue ouvir a própria mãe por 5 minutos. O verdadeiro despertar não te tira do jogo, cara. Ele te ensina a jogar com mais habilidade, com mais amor e principalmente com mais utilidade. Ele te ensina que, às vezes, o movimento mais poderoso no tabuleiro não é avançar a rainha, mas simplesmente deixar o peão no lugar dele. E essa quietude do peão é o que eu chamo de maestria estratégica da alma. É entender que nem toda batalha vale a sua espada, que nem todo convite para a guerra precisa ser aceito. Você começa a praticar o que podemos chamar de princípio da economia emocional. Pense na sua energia diária como a bateria do seu celular. Você acorda com 100%. Cada notificação, cada discussão inútil no grupo da família sobre política, cada vez que você se engaja na raiva de um desconhecido no trânsito, é um aplicativo rodando em segundo plano, drenando sua carga. No fim do dia, você está com 2% de bateria, exausto, sem energia para o que realmente importa, para ouvir seu filho, para ter uma conversa de verdade com seu parceiro, para criar algo no seu trabalho que te dê orgulho. O que a pessoa que pratica o recuo produtivo faz? Ela se torna um mestre em gerenciar esses aplicativos. Ela olha para uma treta iminente no escritório e, em vez de pular no meio, ela se pergunta: isso vai construir alguma coisa ou só vai me custar 40% da minha bateria? Ela vê uma manchete caça-cliques feita para indignar e, em vez de clicar e mergulhar naquele mar de comentários raivosos, ela fecha a aba. Não é alienação, cara, é autoproteção inteligente. É a sabedoria de saber que você não pode salvar o mundo se estiver emocionalmente falido. É a compreensão de que sua paz interior não é um luxo, é o recurso mais vital que você tem para ser útil a alguém.
Aqui está o que quase ninguém está vendo. Esse desaparecimento dos palcos do drama é uma migração para os bastidores da ação efetiva. A energia que você economiza ao não entrar numa briga online é a mesma energia que você pode usar para ajudar sua vizinha idosa com as compras. A clareza mental que você preserva ao não se afogar no noticiário 24 horas é a mesma clareza que te permite encontrar uma solução criativa para um problema no seu trabalho que ninguém mais via. Você para de ser um comentarista da vida e se torna um participante ativo dela, mas em silêncio. Você some do feed de notícias para aparecer na vida real. É a diferença entre postar uma frase de efeito sobre compaixão e efetivamente passar uma hora ouvindo um amigo que está mal sem pegar o celular uma única vez. O primeiro te dá likes, o segundo cura uma alma. Onde você quer estar? Onde sua presença realmente faz a diferença? Porque o mundo não precisa de mais gente gritando sobre como as coisas deveriam ser. Ele precisa desesperadamente de mais gente, em silêncio, sendo o exemplo do que é possível. E aqui está o detalhe que muda tudo, o que diferencia a teoria bonita da prática diária. Tornar-se esse exemplo silencioso não é um ato de vontade forçada, não é sobre reprimir suas emoções ou fingir ser um monge zen no meio do trânsito da Marginal Pinheiros às 6 da tarde. É, antes de tudo, um ato de inteligência energética. É desenvolver o que a gente pode chamar de uma nova alfabetização, aprender a ler para onde sua energia vital está de fato indo. Você começa a perceber que sua atenção é uma moeda, a mais valiosa que você tem, e a sociedade montou um cassino infinito para que você a aposte em jogos que nunca vai vencer. Discussões em grupos de família no WhatsApp que não mudam a opinião de ninguém, notícias que só geram ansiedade sem te dar nenhuma ferramenta de ação, a vida perfeita e editada de estranhos que só serve para te fazer sentir inadequado. Cada um desses é uma máquina caça-níquel de energia. O primeiro passo do desaparecimento consciente é simplesmente parar de colocar suas moedas nessas máquinas. Você não anuncia, não faz um post de despedida, você apenas para de alimentar o que te consome. E o que acontece quando você faz isso é quase mágico. A energia que antes era pulverizada em 1000 distrações inúteis começa a se acumular. É como fechar pequenas torneiras que estavam vazando o dia todo. De repente, você tem um reservatório interno de calma e foco que não sabia que possuía. E é com essa energia acumulada que a verdadeira transformação começa. É ela que te dá paciência para ouvir seu filho contar a mesma história pela terceira vez. É ela que te dá clareza para resolver aquele problema no trabalho que parecia um bicho de 7 cabeças. Você não se torna uma pessoa melhor por decreto, você se torna melhor porque finalmente tem energia para isso. O que nos leva à maior virada de chave de todas, a que separa quem apenas se esconde do mundo de quem aprende a curá-lo em silêncio. Fica comigo, porque entender isso é o que faz o recuo produtivo funcionar de verdade. A grande diferença, a linha que separa o oásis da miragem, está na qualidade do seu retorno. É aqui que o mecanismo invisível se revela. O recuo por medo, por apatia, é um beco sem saída. Você se afasta, se encolhe e o mundo lá fora continua parecendo um monstro assustador. Você volta para ele quando volta, ainda mais frágil, mais reativo. Já o recuo produtivo é como um mergulhador que desce às profundezas do oceano. Ele não está fugindo da superfície, ele está indo buscar pérolas. Ele prende a respiração, enfrenta a pressão e o silêncio, não para se esconder, mas para emergir com algo de valor. O seu retorno ao mundo, depois do seu silêncio, é o que define tudo. Você volta mais impaciente ou mais sereno? Mais crítico e dono da verdade ou mais compassivo e disposto a ouvir? E esse é o teste decisivo, a pergunta que você precisa se fazer com uma honestidade brutal. O seu silêncio está te tornando mais amargo ou mais amoroso? Se o seu tempo longe do barulho te transforma naquele tipo de pessoa que se sente superior, que olha para a massa barulhenta com desdém, então seu recuo é apenas uma armadilha do ego. Você trocou uma prisão por outra. Mas se o seu silêncio te reabastece, se ele te dá fôlego para ser um ouvinte melhor para o seu parceiro, se ele te dá clareza para ajudar um colega de trabalho sem precisar de crédito por isso, então você está no caminho certo. Você não está desaparecendo, você está se tornando disponível de uma forma que o barulho nunca permitiria. Você está afinando seu instrumento, não para uma performance solo, mas para tocar em harmonia na orquestra da vida. Pense naquela cena clássica de almoço de domingo em família. A TV ligada no Faustão ou no futebol, todo mundo falando ao mesmo tempo, e de repente começa aquela discussão sobre política. Os ânimos se exaltam, as vozes sobem e a torta de limão fica esquecida na geladeira.
A pessoa que pratica o recuo por medo talvez se levante e vá para o quarto, batendo a porta. Mas a pessoa que pratica o recuo produtivo faz algo diferente. Ela é a avó que, sem dizer uma palavra, se levanta, vai até a cozinha e começa a passar um café. O cheiro invade a sala, um aroma que é sinônimo de afeto, de pausa, de casa. Aquele aroma quebra o padrão da briga. Alguém comenta: "Nossa, que cheirinho bom!" A discussão perde força. Ela não deu sermão, não tomou partido. Ela desapareceu da discussão para se tornar presente na solução. Ela usou o silêncio para mudar a energia do ambiente. Isso é poder de verdade. É a cura em ação, silenciosa e invisível. E é exatamente isso que você se torna capaz de fazer. No final das contas, o grande segredo que ninguém percebe não é um truque místico, é uma escolha de soberania. A decisão diária e silenciosa de onde você não vai mais entregar sua energia de graça, de quais batalhas simplesmente não valem a sua paz. Porque quando você para de lutar para ser ouvido no meio do barulho, você começa a ser verdadeiramente visto. Quando você deixa de reagir a todas as provocações, você recupera o poder de agir onde é realmente necessário. Não é sobre se ausentar do mundo, é sobre se tornar presente para a vida real, aquela que acontece longe das câmeras e dos palcos. Não é sobre o tamanho da sua plataforma, mas sobre a profundidade da sua paz. É parar de tentar consertar o rádio chiado da sociedade e, finalmente, com coragem, se tornar a própria música. Se você faz parte dessa minoria que busca essa sintonia fina, que entende que o verdadeiro poder está no silêncio que serve, então se inscreva e permaneça por aqui. Você encontrou sua frequência. E como o próximo passo é sempre prático, vai agora no vídeo sobre os 3 hábitos da reforma íntima silenciosa. Ele é o mapa que costura tudo que você ouviu hoje e te entrega as ferramentas para começar essa jornada ainda hoje.